Rio das Antas. Sua história começa em 27 de julho de 1958, uma pequena cidade localizada no meio-oeste catarinense. Suas terras foram colonizadas por alemães e italianos. Nosso município também foi alvo da Guerra do Contestado, onde a consequência ainda se estampa em nossa população. A preocupação com a alfabetização fez com que a Secretaria Municipal de Educação aderisse ao Programa de Alfabetização na Idade Certa, PENAIC. O PENAIC, programa cujo objetivo é a alfabetização em língua portuguesa e matemática até o 3º ano do ensino fundamental, onde toda criança até 8 anos de idade deverá estar alfabetizada. Acreditamos que o PENAIC poderá auxiliar, valorizar e construir ações pedagógicas para o cotidiano escolar, no aprender a conhecer, no aprender a fazer, no aprender a viver e no aprender a ser. A seguir, uma amostra de atividade realizada no ano de 2014. O hexágono. São jogos que estimulam a aprendizagem. Os alunos aprendem a somar e criarem estratégias conforme a face que aparecer no dado, cuja soma não ultrapassa a quantidade 6. Eles precisam ter noção e fazer a relação entre número e quantidade. Esta foi uma das atividades sugeridas pela professora alfabetizadora Solange. Os alunos ficam concentrados jogando. As equipes jogam o preenchem o hexágono, com pouca dificuldade, pois precisam montar estratégias e terem bom raciocínio para relacionar número à quantidade. Como jogaram a primeira vez o preencha o hexágono, o grau de dificuldade foi maior, porque ainda não montaram estratégias para ganhar o jogo mais rápido. Os alunos já alfabetizados conseguiram jogar com facilidade, pois possuem boa compreensão, atenção e agilidade. Já os que possuem dificuldade de aprendizagem, houve grande dificuldade em entender e em jogar. Mesmo havendo dificuldade de alguns alunos, todos gostaram muito deste jogo. Medidas e grandezas. A professora Andréia, do 2º ano 01, trabalhou com seus alunos as sugestões dos encontros do PENAIC 2014. Entre elas estão as grandezas e medidas envolvendo milímetros, centímetros, metro, peso, altura, gramas, quilos, tonelada, litro e outros, onde os alunos tiveram a oportunidade de fazer atividades diferenciadas sobre o mesmo. Algumas das atividades foram medir a sala com as partes do corpo, exemplo, pé, palmo, braço, etc. Medir os cômodos das suas casas com fita de 1 metro. Cada aluno pode saber seu peso e sua altura. Assistiram e ouviram a histórias como: quem vai ficar com o pêssego, grande ou pequena, a girafa e o mede palmo, e vídeos informativos como o Imetro e outros. Foi trabalhado também sobre estimativas usando material concreto. Também dentro do tema foi trabalhado as horas. A turma gostou e realizou todas as atividades propostas em sala de aula e fora dela. Acredito que essa proposta foi proveitosa. Eles aprenderam com facilidade e levaram consigo mais um valioso conhecimento para a sua bagagem. Ao dar a introdução sobre medidas, pedi que cada criança escolhesse um objeto e colocasse em cima de sua carteira e medisse para ver quanto iria precisar para medi-la. Depois, passamos para a medida das crianças. Primeiro, um corpo no papel. Depois, a sua medida em centímetros, para eles observarem suas medidas. Houve comparações de tamanhos. As crianças do 1º ano da professora Terezinha usou o palmo para medir a carteira e os pés, régua e fita métrica para o tamanho da sala. Outra atividade que foi muito gratificante foi a da Joaninha. Esta atividade reforçou os números e as operações de adição e subtração, onde na brincadeira 2 crianças eram chamadas e faziam a contagem das bolinhas de cada joaninha e a operação de adição ou subtração. Todas as crianças gostaram muito. Monstrinho no nome. A atividade realizada com a turma do 2º ano com a professora Edilza, que teve como objetivo identificar formas, aguçar a criatividade, atenção, concentração, foi muito bem aceita por todos. No primeiro momento, foi entregue para cada educando uma folha de ofício, onde dobraram ao meio e em seguida escreveram o nome, e logo após recortaram ao redor.
Abriram a folha e mostravam para o colega o formato do nome em sua forma de monstro. Colaram em uma folha de ofício, fazendo um desenho. Pintando e, para finalizar a atividade, criou uma história intitulada Qual o monstrinho do seu nome? Interpretação e resolução de problemas. Essa atividade foi trabalhada com o objetivo de proporcionar para os educandos uma maneira mais lúdica e divertida de interpretar e resolver situações, problemas envolvendo o livro, poemas e problemas. Foi uma atividade bem aceita pela turma, onde usaram criatividade e demonstraram interesse para seguir adiante com outros problemas que o livro tinha para ser instigado e resolvido. Foi um dos momentos onde todos participaram. Cada um fez o desenho do seu jeito, pois que foi preciso os educandos copiar e realizarem a ilustração para resolver os problemas. Essa foi uma sugestão que foi aplicada na turma do 3º ano com a professora Silvana Soligo e teve um ótimo resultado. As atividades a seguir foram aplicadas pela professora alfabetizadora Thaisa. Era uma vez um gato xadrez. Esta atividade foi feita com animação, pois todos estavam curiosos para conhecer os vários gatos diferentes que poderiam fazer utilizando o Tangram. A atividade foi de fácil compreensão e grande aproveitamento. Mercadinho. Esta atividade foi bastante proveitosa e satisfatória, além da diversão que tomou conta dos pequenos, pois eles se sentiram gente grande, fazendo compras e trocando dinheiro de brincadeira. Jogo Cubra e Descubra. A ideia do jogo surgiu da dificuldade que os alunos do 1º ano da professora Maristela demonstraram em aprender os números. O jogo é uma adaptação do Feche a Caixa para que todos pudessem brincar ao mesmo tempo. As regras são simples. Em um tabuleiro com números até 6 ou mais, o jogador lança o dado e cobre com uma ficha o número que aparece. Quem terminar de cobrir os números primeiro, vence. As crianças gostaram muito do jogo. O objetivo foi alcançado e assim confirmamos que ensinar através de jogos e brincadeiras sempre traz bons resultados. O jogo do Tangram, dando continuidade ao conteúdo de geometria que já estava trabalhando com os alunos de 3º ano, eu, professora Ana Maria, resolvi apresentar-lhes o Tangram, famoso jogo chinês de 7 peças que representam as figuras geométricas. Levei várias caixas de Tangram para a sala. Mostrei um vídeo da internet para que conhecessem o jogo. Em seguida, passei na lousa um texto explicativo sobre o jogo, para que copiassem no seu caderno. Sua história, de onde veio e sua principal regra, formar figuras com as 7 peças sem repeti-las. Depois de copiar, comentamos e responderam oralmente algumas questões relacionadas ao conteúdo. Foi entregue impresso a lenda do Tangram. Fizemos a leitura do mesmo. Mostrei vários vídeos de como utilizar o jogo. Depois, logo após, construímos um Tangram de papel, onde as crianças demonstraram toda a sua criatividade e entusiasmo. Uma das atividades realizadas pela professora Leonilce, do 2º ano, foi com sucata e as diferentes formas onde os educandos formaram as mais diversas artes utilizando-se desse recurso. Em grupo, juntaram suas criações e formaram lindas histórias. Logo após, socializando oralmente para o grande grupo, foram produções muito criativas e diferenciadas e com o envolvimento e participação de todos. No mês de julho, no recesso escolar, aconteceu a oficina de jogos. Foi envolvido todos os professores de 1º ao 9º ano. Foi um momento de trocas de experiências, aprendizagem e diversão. Esta oficina teve como objetivo interagir e trabalhar as habilidades cognitivas do educando, demonstrando que o jogo é uma ferramenta lúdica para o treino cognitivo. Estes jogos estimulam e desenvolvem funções cognitivas, como a percepção, atenção, memória, linguagem, as funções executivas, raciocínio, lógica, estratégias, tomada de decisões e resolução de problemas, dentre outros. Acreditamos que esse tipo de atividade pode beneficiar a qualidade de vida e o desenvolvimento das atividades de vida diária ou autônoma dos alunos, através do estímulo do cérebro executivo, além de promover a interação grupal.
da gente. Que os mestres ensinem os alunos com garra e amor. Que os alunos se dediquem à escola de corpo e de mente. E que nada atrapalhe de ser o maior sonhador. Que nenhum professor se sujeite a viver só de brisa. Que eles sejam as joias mais raras que Deus nos dispôs. Que ninguém nos deixe encostados num canto da vida. Que eles vivam de um ontem, de um hoje, em função de um depois. Que o ensino comece e termine sabendo onde vai. Que os mestres sejam pros alunos os segundos pais. Seja a escola um céu de ternura, aconchego e calor. Que os alunos valorizem mais o seu professor. Abençoa, Senhor, o ensino, amém. Abençoa, Senhor, a escola também. Abençoa, Senhor, os meus mestres, amém. Abençoa, Senhor, os alunos também.